nossas fazendas e nossas cidades. Nós iremos assim. De nossas montanhas e nossas baixadas. Nós iremos assim. De nossas cabanas e pobres favelas. Nós iremos assim. De nossas escolas e nossos trabalhos. Nós iremos assim. Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade Peso de nosso trabalho. Curvados ao peso de nosso pecado. Confiantes por sermos os filhos de Deus. Confiantes por sermos os membros de Cristo. Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a ti,
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a proteção de nossa Mãe e Senhora dos Prazeres estejam convosco. Peçamos a Deus o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Olhando para este altar, nós lembramos 2 desafios. O primeiro é que nós, durante a nossa vida, nós encobrimos a beleza de Deus, que Deus realiza. E o segundo momento, olhando e pedindo este perdão, é o trabalho que precisamos fazer, minucioso, e contemplando tudo aquilo que está sendo feito nesta catedral e deste altar. Silenciosamente é feito, minuciosamente é trabalhado. Assim deve ser a nossa vida e, no nosso caso, o nosso ministério, que muitas vezes encobrimos com tantas camadas de falsidade, com tantas camadas que não são e que encobrem a beleza do nosso ministério. Hoje, de modo especial, o ministério diaconal e todos os ministérios ordenados na Igreja. Por isto, peçamos o perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a fechar dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas dúvidas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo
que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timo, Parmênias e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. Palavra do Senhor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros
os lugares, aos aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Inicia-se o rito da ordenação. Os candidatos serão chamados e apresentados ao seu arcebispo pelo reitor do seminário, que atestará sua dignidade e pedirá sua ordenação. Acompanhe-nos. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos. Adriano Vieira da Silva. Presente. André de Queiroz Albuquerque. Presente. José Carlos da Costa Rocha. Presente. José Aparecido dos Santos. Presente. José Daniel Ferreira dos Santos. Presente. José Ronaldo dos Santos. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Podes dizer se eles são dignos e idôneos deste ministério. Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Graças a Deus. Toda a Assembleia, demos graças a Deus. Este dia foi escolhido exatamente em comunhão com os candidatos ao diaconado, os seus formadores e aquilo que o Padre Reitor acaba de me dizer, que ele teve a preocupação de também escutar o parecer, a opinião do povo de Deus. Eles puderam ser submetidos à avaliação nos lugares aonde começaram, de certa forma, exercer um ministério próprio, um ministério adicional em função daquilo que iriam receber da ordem. E logo mais adiante, a ordem do presbiterado. Então, dentro deste clima, nós fizemos ou retificamos a escolha feita. E este momento é o momento da celebração, onde vamos colocar dentro do rito todo o sentido e o espírito desta celebração. E estando eu na quarta-feira passada em uma visita, em uma audiência com o Papa Francisco e algumas pessoas encarregados da vida e do andamento do ministério ordenado, a congregação para o clero, que tem como prefeito o cardeal chamado Benjamin Mistela. E aí eu pude trabalhar um pouco na ideia
que já foi lançada e que hoje oficialmente fica sacralizada, que é aquela ideia objetivo: alcançarmos até o ano 2000 o número de 100 seminaristas para a nossa arquidiocese, por conta da preparação para o centenário da arquidiocese em 2020. Queríamos assim oferecer e dar a Deus este presente, como o clero também está reunido e está unido para dar o presente do centenário, que é a restauração da nossa Catedral Metropolitana, de redução do Estado laico de padres de 5 anos de ordenação. E todos eles, por problemas que nós já sabemos quais são, aqueles problemas que surgem e que o Papa Francisco pede uma decisão e uma posição do bispo, a chamada tolerância zero na igreja. Tudo na igreja, na vida sacerdotal e ministerial, deve ser para a glória de Deus e não para a desonra da humanidade. Para isto eu peço exatamente que haja este cuidado. A comunidade não seja conivente, a comunidade ajude ao seu padre, ao seu diácono a poder ser fiel. Hoje vocês, diante de mim, iniciam com os compromissos que serão resumidos na obediência e no respeito ao bispo, a mim, arcebispo, e aos meus sucessores nesta sé episcopal. Mas antes disso, vocês vão assumir compromissos tão importantes para isto: rezar todos os dias com a igreja, constituir, junto com os padres e o bispo, um verdadeiro batalhão de oração, porque estes graves problemas vividos às vezes pelos padres em suas paróquias acontecem por falta de oração, por falta do joelho dobrado, porque às vezes, muitas vezes, o espírito do mundo entra nas nossas casas. Ao invés de um genuflexório dentro do nosso quarto para a gente poder ajoelhar-se e dobrar o joelho diante de Deus, pedindo perdão pelas falhas e pelos pecados, nós temos uma televisão acesa, assistindo aquilo que é mais vil e depressível na humanidade, principalmente a Rede Globo e todas as redes que permeiam a permissividade aqui no Brasil. Então, às vezes a gente esquece desta oração. Às vezes a gente, em vez de ter o rosário na mão, tem ou um laptop, ou tem um iPhone, ou tem um telefone celular na mão. Seria tão bom que tivesse, porque é útil, mas tivesse também o texto sempre na nossa vida. Hoje vocês assumem este compromisso. Vocês assumem hoje o compromisso do celibato. O celibato é a igreja que pede hoje a vocês. Pergunta se vocês querem viver celibatários. Significa não casar. Ora, se não vão casar, tem que procurar fazer tudo aquilo que não leve ao casamento. Padre, viver namorando, viver enganando as pessoas, já é uma grande traição. E é isso que vai levar a vida dupla do sacerdote. É isso que vai levar o sacerdote e o consagrado a viver uma vida dupla, enganando as pessoas. Enganando as pessoas. E todas as outras formas de desmando, a pedofilia que às vezes ataca, é um mal que também ataca a igreja, atacou já o mundo, mas também ataca a igreja. São esses os casos bem concretos que estarão na mesa do Santo Padre, que irá ter que fazer
um decreto colocando o seu nome e assinando. Então tudo isto a gente vai procurando evitar. E a gente, quando vai evitando, quando vai procurando ser fiel à vocação de cada um e trabalhando, a gente vai construindo essa igreja sem mancha, sem ruga, para que ela seja toda oferecida ao bom Deus. Então são essas coisas muito simples que logo mais vocês vão começar a assumir na vida ministerial, na vida consagrada, na vida que Deus está oferecendo e pedindo que vocês vivam. Então, ao mesmo tempo, a gente aproveita o dia de hoje para que se inicie. Peço aos padres que quem puder, a partir de hoje, já comecem com o hábito da oração. Rezem, depois da oração final da comunhão, rezem a partir de hoje, a partir de amanhã e para sempre. Até o ano 2020, façam uma oração. Primeiro, rezem uma dezena do terço, um Pai Nosso e 10 Ave-Marias, na intenção da Igreja Arquidiocesana, na intenção das vocações sacerdotais e consagradas. E depois procurem rezar e continuar rezando aquela oração que Dom Edivaldo compôs, que fez, pedindo a Deus que Ele envie os padres que Alagoas precisa. Então, envolver cada vez mais as comunidades e o povo num clima de oração, para que já este ano possamos crescer no número dos nossos seminaristas, o ano que vem multiplicar, e no ano 2000 termos já mais de 100 seminaristas para a nossa arquidiocese. Então, é este o trabalho que a gente vai fazer. Vocês já se inserem dentro deste serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Os eleitos serão interrogados pelo arcebispo a respeito dos propósitos em assumir esta missão. Acompanhemos em silêncio. Eu agora vou perguntar a vocês sobre tudo aquilo que eu já falei, e mais ainda. Caros filhos, antes de ser admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante todo o povo o desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da Igreja, mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos, como colaboradores da ordem sacerdotal e para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Vós que estáis prontos para abraçar o celibato, em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor, quereis guardar para sempre o celibato, por amor do reino dos céus e a serviço de Deus e da humanidade? Quero. Quereis perseverar e progredir no espírito de oração, e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus, em favor e pelo mundo inteiro? Quero. Quereis imitar sempre na vossa vida a exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Quero, com a graça de Deus.
Cada um dos eleitos se aproxima do bispo, ajoelha-se e põe as mãos postas entre as mãos do bispo para a promessa de respeito e obediência. Adriano, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. André, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Jean, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Aparecido, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduz sempre mais à perfeição. Daniel, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduz sempre mais à perfeição. Ronaldo, prometes obediência e respeito a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Enquanto os eleitos prostram-se no chão em sinal de total entrega ao Senhor, a igreja peregrina se une à igreja glorificada no céu, rogando ao Senhor que derrame com largueza a sua graça sobre os eleitos ao diaconato. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade sua bênção sobre estes seus servos, chamados à ordem do diaconado. Conservar no vosso santo serviço, Papa, os bispos e todo o clero. Ouvido, Senhor, para
para que vos digneis abençoar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, atendei-nos. Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com o vosso auxílio o que agora será feito por nosso ministério. Santificai com a bênção vossa estes nossos irmãos que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Levantai-vos. Imposição sobre a cabeça dos eleitos ao diaconato. Neste gesto sacramental, a palavra unânime emudece. A alma abre-se em silêncio para Deus, cuja mão se estende como ao homem, tomando por si e ao mesmo tempo cobre-o de modo a protegê-lo, a fim de que em seguida ele seja totalmente propriedade de Deus. Acompanhemos em silêncio. Assisti-nos, nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios, imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes, na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, vossa Igreja.
Para a edificação do novo templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome. Como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da igreja, os apóstolos de vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em vossa conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação do vosso povo, e guiando-se por sua consciência reta, permaneçam firmes, estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com eles no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora os recém-ordenados diáconos serão paramentados com as vestes próprias para o serviço a Deus e aos irmãos. Da vida encontrei-me contigo, sem no entanto prever o que havia comigo. Hoje, enfim, Senhor, já sei que profundamente marcaste meu ser. Sem ti não vivo, sem ti não sou aquilo que eu desejo ser. Sem ti não vivo, sem ti não sou aquilo que eu desejo ser. Teus pés nos meus passos, com teu sorriso, teu olhar e teus gestos sagrados, eu irei até o fim, onde estarás compassivo esperando por mim. Sem ti não vivo, sem ti não sou aquilo que eu desejo
O diácono é homem da palavra e deve pregá-la não somente com palavras, mas com a vida. Por isso, os neos-diáconos receberão das mãos do bispo os santos evangelhos. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. A paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Com o abraço da paz, o bispo acolheu no clero desta arquidiocese os novos diáconos. No final da Santa Missa, a Assembleia poderá também cumprimentar os recém-ordenados. Agora, todo o clero também desejará a paz aos novos membros do clero. Coragem.
Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, o que temos, o que somos, para que sejam transformados segundo o coração de Deus. Canto das ofertas.
Oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pai Santo, vosso Filho quis lavar os pés aos discípulos, a fim de deixar-nos um exemplo. Acolhei as oferendas dos vossos servos e servas, para que, oferecendo-nos como oblação espiritual, nos tornemos humildes e solícitos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que se exercesse na Igreja uma grande variedade de ministérios. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real, e com bondade fraterna escolhestes homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério. Em nome de Cristo, eles guiam vosso povo santo na caridade, nutrem com a palavra e fortalecem com os sacramentos, dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por esta razão, com os anjos do céu, com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos vossa bondade com alegria, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio. Lembrai-vos dos vossos servos, que hoje quisestes prover como ministros da Igreja e de todos os ministros do vosso povo. Lembrai-os também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora dos prazeres, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, de modo particular os perigos que ameaçam a vida da nossa Igreja e a vida do nosso clero. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois judeus,
com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Momento da Santa Comunhão. Teremos em vários pontos da nossa igreja catedral ministro distribuindo a Santa Comunhão. Você que nos acompanha pela Rádio Imaculada Conceição e as redes sociais, nesse momento poderá fazer a sua comunhão espiritual. Oremos. Senhor Deus, concedei aos vossos servos que comeram e beberam à vossa mesa serem fiéis ministros do Evangelho, dos sacramentos da caridade, buscando a vossa glória e a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Genival Saraiva de França, vigário-geral, que com Monsenhor José Augusto desempenhou este ofício em nossa arquidiocese. Monsenhor Rubião Lins Peixoto, em quem saúdo os amados padres de nossa arquidiocese e dos demais sacerdotes de outras dioceses que celebraram esta Eucaristia. Caríssimo Cônego Severino Fernando de Souza, magnífico reitor em sua pessoa, saúdo os padres que compõem o corpo formativo em nosso seminário arquidiocesano. Reverendíssimo Diácono Hinaldo Pita, saúdo igualmente os demais diáconos de nossa arquidiocese e os das dioceses de Penedo e Palmeira dos Índios, que nos alegram com sua presença. A todos vós aqui reunidos,
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Proclamai as maravilhas do Senhor com vossas vidas, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.